Oh, Zamba Congo Tulanga. O que estamos a passar nessa sociedade é algo muito triste, muito doloroso. É verdade, e só você que sabe. Temos hospitais, mas a morte nunca acaba. Isso é brincadeira! Nós temos igrejas, o sofrimento nunca para. Grande brincadeira! Deixamos natural e abraçamos artificial. Pura brincadeira, pá! Lavamos as mãos, mas em casa não há comida. Isso é brincadeira! Angola é rica, mas angolanos são pobres. Grande brincadeira! Temos escolas, educação, pura brincadeira, pá! Temos polícias, a delinquência nunca para. Grande brincadeira! Me mudaram de nome, Denzinga pra Milés, mas é brincadeira! O que estamos a ver, grande brincadeira! Estamos a passar, pura brincadeira! O que estamos a ver, grande brincadeira! Estamos a passar, pura brincadeira! O que estamos a ver, grande brincadeira! Estamos a passar, pura brincadeira! O que estamos a ver, grande brincadeira! Estamos a passar, pura brincadeira, pá! Oh, Zambi Congo Tulele, Zala Panda, Kenge Lufuma, Impavita, Wangangula, Papa Kimbangu, Nempanzu Wangangula. Isso é brincadeira! Estamos a ver, grande brincadeira! Estamos a passar, pura brincadeira! Estamos a ver, grande brincadeira! Estamos a passar, pura brincadeira! Estamos a ver, grande brincadeira! Estamos a passar, pura brincadeira! Estamos a ver, grande brincadeira! Estamos a passar, pura brincadeira, pá! Agradecemos Congo Tulele, Zala Panda, Kenge Lufuma, Rainha Zeca, Mama Kipapita, Mfumu Kimbangu, aí o Pembe Pata Bongueira, nosso bota de coração puro, cheio de ideia, Luqueni do Anguila, originalidade, Angola vive sem contar. Isso é brincadeira, estamos a ver, grande brincadeira, estamos a passar, pura brincadeira, pá! Aqui hoje vamos continuar na religião. Religião e igreja católica. Porque nós, hoje em dia, se nós estamos assim, eu falo assim que a igreja católica é caboclo de nosso sofrimento. Certo, é verdade. Do século XIV e século XXI. A Igreja Católica é caboclo de nossos sofrimentos. Do século XIV até século XXI. Por causa que eu estou chamando que é caboclo de nosso sofrimento. Por causa que eu de uma vez venho no século I até século III. Do século I até século XIII, aonde que você encontra a espiritualidade, a nossa religião pura, original. E nossos avós viviam há mais de 200 anos. Certo. Mas do século I até século XIII, aqui encontra berço da humanidade. Aqui aonde você vai encontrar os primeiros poderosos, os primeiros ricos do mundo, os primeiros poderosos do mundo. Nesse tempo. E nesse tempo não conhecia HIV. Esse é nosso avô.
não conhecia Adão e Eva. É verdade. E não conhecia também Jesus. E Jesus existe, Adão e Eva também existiam. Não conhecia. Porque aqui eles tinham espiritualidade natural. Certo. Se eu falo que século XIV, a Igreja Católica nos trouxe religião Bíblia, um livro. Aquele livro, a Bíblia que nós todos conhecemos. Certo. Essa Bíblia vem com o intuito de nós adotar outra cultura que não é com relação com essa. A Igreja Católica nos trouxe esse Sofrimento. sofrimento. A Igreja Católica nos trouxe esse livro para nós esquecer essa nossa identidade e para vir na identidade deles. Mas é isso que eu expliquei semana passada, que as pessoas, aonde que iniciaram a se matar, aonde que Deus já estragou o mundo com fogo, aonde que Deus já estragou o mundo com água. Eles nos trouxeram aquele Deus. É Deus de sofrimento, é Deus que mata, é Deus que rouba. A Igreja Católica nos trouxe Sofrimento. e religião dele. Acabou com o nosso sofrimento. É Do verdade. século XIV Até século XXI. É verdade. Aonde que você entende que o povo negro, enquanto que adotamos essa religião dele, aonde que nós perdemos A nossa cultura. a nossa cultura Oh, e a e nossa nossa identidade. identidade. E aonde que você vê, se você vê muito bem, a cultura desse século e essa cultura que nós estamos de hoje em dia é muito diferente. Certamente. É muito diferente. Se hoje em dia nossos avós desse tempo ressuscitaram, nos vê conforme nós estamos a comer, estamos a vestir, eles vão fazer óbito. Porque eles não deixaram esse aqui vão encontrar a realidade nesse momento. É verdade. Está vendo conforme que as coisas estão enroladas, que nessa sociedade que é a religião, também tem guerra grande, confusão também grande. Aonde que sai essas que eu vos contei semana passada? William sai lá, Martin Luther sai lá, em 1909 também, do Testemunho de Jeová também sai lá. Todo esse pessoas não encosta nesse Certo. século. Ainda, só no século dele, nós tínhamos já Mamá Kimpavita, Papá Kimbango. tínhamos já Fumo Kimbango, tínhamos já Tsabunivunda. Sim. Veja ainda, nesse tempo, mas Já temos nem na vários. escola que é educação, não, os nomes dele não encostam. Está vendo aonde que a natureza nos mostrou as costas? Aonde que a pessoa volta a morrer, porque você ficaste burro. Um burro não pode viver muito tempo. Não, não pode. Aonde que Deus nos diminui mais tempo Tempo de de vida. vida, porque nós não estamos a pensar mais, nosso pensamento está Na barriga. na barriga. Mas tudo isso nós temos como recuperar esse poder frente a frente nosso Deus. É muito fácil, É verdade. é muito fácil.
É só se nós mesmo próprios, não é presidente, eu duvido. Não, eu duvido, mas nem, eu duvido. Não é presidente, não é a política de agora que possa tirar essa forma, esse sofrimento. Só nós mesmos voltar mais nesse momento. Estudar esse tempo. É que a educação que nós temos de agora tem que voltar mais à educação de trás. Para nós escrever, temos muitos negros que estudaram e já fizeram também muitos livros que nós não conseguimos ler esses livros. Não estamos ali para fazer a publicidade, como a Jéssica, que fez livro da Baobá, em Mbondeiro, onde você descobre quantos anos Mbondeiro faz, quantos mil litros que Mbondeiro tem. Estamos entendendo nós aonde tem que começar a voltar de novo. Sim. Cada pessoa se colocar, cada professor. Se você fizer a especialidade da palmeira, na tua aula, só ensina palmeira. Nós não temos nada a ver com essa cultura, língua francesa, língua portuguesa, língua inglesa, língua... Não! É verdade, mas é verdade. Para nós encontrar mais com esse Deus que levou esses nossos avós a fazer mais de 200 anos, tem que voltar de novo. Sim. Nossos professores vão iniciar a explicar quem que descobriu Palmeira. O nome dele foi quem? A intenção dele era quem? Você também, como estão a falar de tecnologia, a ciência está avançado, você também entra naquela tecnologia, o próprio Palmeira vai te descobrir. Palmeira tem muitas coisas. É verdade. Só básico que nós já não vemos. Palmeira tem vassoura, Palmeira tem marufo, Palmeira tem óleo, Palmeira tem bué de coisa dentro dele. E tem bicho que nós comemos. Como eu mesmo sou fã desse bicho. É verdade. Antigamente, dentro desse Palmeira, tem também medicamento. Tem medicamento que eu conheço, mas infelizmente que vocês não conhecem por causa de como. Estão a se meter muito a saber de língua portuguesa, da biologia, química. Afinal de contas, até que você vai acabar, essa química nunca vai explorar. É verdade, Mas se você estudar Palmeira, esse estuda Mangueira, esse professor dá sua aula dele, e fazer a continuidade dessas coisas, aonde você vai encontrar que nós vivemos com Deus, porque a natureza, tudo que você vê da natureza é aquele que te cura. A natureza te conhece muito bem. É verdade. Por que você não quer conhecer a natureza? Aonde ele vem o sistema divino. Nossos avós não conheciam vinho. Nesse tempo, não conhecia vinho. Vinho entrou em 1419. século XIV. Nossos avós não sabiam que esse inimigo, que essa visita que nós recebemos, não vem só para visitar. Está vir Com outras intenções. com outras intenções, com os venenos. Porque vinho é veneno. Veneno atrasado. É verdade, mestre. Vinho é veneno atrasado. É aonde que cai em Zingancuvo. Nessa armadilha Do vinho. do vinho. E ele tira o nome do Zingancuvo para lhe batizar o nome De João. de João I. Tira o nome do Nzinga Mbemba para lhe dar o nome do Afonso.
Grande brincadeira. Pura brincadeira. Mano, se eu iniciar a falar até onde que saiu o nome de Angola, por que deram esse nome nos brancos? Porque é um homem que negou esse batismo. Zingambande que a samba. Zingangola, bande que a samba. Ele não gostou desse troca de nome. Tá vendo onde que branco lhe viu? Sim. Sério. Mas Zingancuvo, com ele que foi rei, já caiu, já assinou papel à toa. Será que a pessoa que está já bêbado assina boas coisas? Não. Nem faz boas coisas. É verdade. Aonde que ele já, antes disso, o pai espiritual dele, que foi Tsakunevunga, já lhe falou que esse visitas aqui que nós estamos a receber não são Boas pessoas. pessoas. Então, se nós conhecemos pistola, quem é que nos trouxe pistola? Os brancos. Branco. É? Então a pistola veio para fazer o quê? Para matar. E destruir. Chá. Vamos nos a pensar. Então a pessoa que está vendo já o espírito, é isso que eu falo. Ele não vem. Está vendo conforme que ele fala na Bíblia que o diabo vem para matar, destruir, roubar. O diabo não é outra pessoa. Diabos são os brancos, né? Sabe, Monen, estamos aqui desde manhã até tarde. Temos boi de branco. Sim. Se encosta só. E fala, tem fome. Vai na igreja, fala no pastor que não, tem fome. Vai te falar a hora. Vai te mandar no Jesus. Ora para Deus. Que a fome passará. Tá vendo? Afinal de contas, está te mandar para você se prejudicar. Aonde que vem doer? Doença. Vamos nos a pensar. Chegou o momento. É verdade. Chegou o momento que cada um de nós tem que saber aonde que saímos, aonde que estamos e aonde que estamos a... Aí. Se nós não saber disso, aqui, imaginando, daqui a 50 anos, a nossa cultura vai Acabar. E a Igreja Católica vai receber Angola. Quem é que tem mais de terreno aqui em Angola? A Igreja Católica. Todos os terrenos aqui são deles. Comprou no Quênia. Por causa de quê? Papel assinado no Zinga, um cu bêbado. É verdade, né? É verdade. Papel assinado bêbado. Enquanto que ele assina esses papéis, eles de manhã iniciaram essa metade, divide, já é Congo. Essa metade divide, é Brazzaville. Essa metade divide, e a Angola. Oh. Zingancuvo, o elenco dele iniciaram essa guerra de perseguição. Até foi se nomear Angola. Só para fazer o quê? Para te vanzelar. Afinal de contas, no fundo, Angola é dono desse mundo. Angolano não existe. Angolano não existe. Angolano é o nome dos banziladores. Que existe povo do Reino do Congo. Do Reino do Congo. Aonde que vamos ver povo do Ndongo. Reino do Ndongo. Aonde que vamos ver povo do Reino Kyoko. Aonde que vamos ver povo... Está me entendendo conforme o nosso
Sim, é verdade. Naquela época, nesse século, tinha também dinheiro. Sim. E se chamava Makuta. Então, se esses aqui não foram inteligentes, como é que essas moedas eles faziam? Aonde eu te falo sempre que aqui nesse tempo tinha indústria. Que nesse tempo você pode fazer a tua química até que vai te acabar na cabeça. É verdade. Ainda te mete maluco. Ainda te mete maluco. É verdade. Porque não tem, o teu pai e a tua mãe não vão ter como comprar esse aparelho para você fazer química. É verdade. Eu também estudei até 15ª classe. No estudo da escola, não ganhei lá nem nada. Você está vendo a chamada, né? Das províncias estão a me ligar. Por causa de quê? Aprendi no meu avô como é que você pode tratar o corpo de ser humano. Ah? Sim. Que não está levantado, por que não está levantado? Eu aprendi isso. E depois, no meu pai, aprendi a mecânica. Não é isso que me ajuda? Sim, É verdade. É verdade. A química da escola não me ajuda nada. Escrever o meu nome. Na escola que me ensinou é meu pai e a minha mãe. Escrever meu nome é aquele que se assina. É verdade, meu. Pura verdade. Nós, nesse momento, é momento de nós voltar atrás de saber Palmeira, quem é Palmeira. Talvez Palmeira do teu bairro conheça a história da tua família. É verdade. É verdade, mesmo. Mas por que você acorda de manhã, passa mesmo esse Palmeira sem lhe saudar? Tá pensando que Palmeira fica bom? Não. Se ele te conhece desde neném, até que cresceste, Tá ali que focalizado. que faz ainda 5.000 anos. Conhece tua família muito bem. Por que você não vai lá de carinha, Imbondego, muito obrigado, bom dia, bom dia. Tô bazar. Sabe como é que Imbondego vai te controlar? Erro que o povo africano recebeu. O povo africano, doutor, É verdade. hoje acabamos.